Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala igual o goiano, misericórdia, que a gente espera, amém. Então, amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Preste atenção, igreja. E se puseram em pé. Vamos ler essa parte juntos? Vamos lá? Um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, eis-me aqui, vaso de barro. Ninguém mais do que o Senhor conhece a minha essência, a minha fraqueza. Mas é diante do Senhor que eu me rendo. É diante do Senhor que eu me humilho, mas também diante da tua igreja. Eu peço ao Senhor que a tua glória, que a tua presença, que a tua palavra que tem poder de trazer vida, a tua palavra que tem poder de reconstruir aquilo que foi destruído, possa nessa noite se mover. Tua palavra possa nessa noite encontrar corações. A tua palavra possa nessa noite trabalhar em mim, através de mim, em todos os corações que estão aqui, trazendo aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Tu és o Deus que muda o caos. Tu és o Deus que transforma qualquer cenário. Tu és. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E eu te peço, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. O tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que Deus ministrou nesses 2 últimos dias ao meu coração. Ao meu coração. Eu sempre gosto de compartilhar algo que tem a ver com aquilo que eu estou sentindo dentro de mim, que eu estou vivendo dentro de mim. E algo que Deus ministrou muito ao meu coração é que Ele é o Deus que transforma o caos. Eu não sei se você já foi curioso ao ponto de correr lá no Google e procurar no dicionário o que significa a palavra caos. Não precisa fazer isso agora, eu vou ler para vocês, depois você pode checar melhor. Mas caos significa desordem. Caos significa confusão. Caos significa tudo aquilo que entrou em desequilíbrio. Tudo aquilo que entrou em desarmonia, que se desajustou, que perdeu a forma, que perdeu o sentido. Então Deus é poderoso para transformar o caos, para mudar aquilo que se tornou uma desordem, aquilo que virou confusão, aquilo que trouxe um desequilíbrio.
A Bíblia nos mostra um Deus que transforma qualquer cenário. Quem pode dizer amém? Diga um amém nesse momento. A Bíblia nos mostra um Deus que transforma vidas, que muda a história, que traz ao homem um novo destino. A Bíblia nos mostra um Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. E algo que eu acho maravilhoso, que quando nós começamos a ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, quando nós começamos no primeiro capítulo, o que a gente vê Deus fazendo ali no primeiro capítulo? Quem lembra do primeiro capítulo? Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos lá, vamos ler? Você pode colocar pra gente no telão? Nós vamos ler isso. Mas tenta imaginar aí, lembra na sua memória como é que estava o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que diz. A terra, porém, estava de que forma, igreja? E vazia. Então era assim que estava a terra. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a Bíblia começa já dizendo que Deus entra em um cenário que estava sem forma e vazio. E dali por diante você começa a ver Deus dizendo: e haja, e houve transformação. Deus começou a colocar tudo no devido lugar. O Criador dos céus e da terra começou a colocar os luminares no lugar. Começou a fazer as sementes brotar da terra. Começou a colocar os animais no devido lugar. O Senhor foi colocando tudo em ordem. E quando a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente percebe ali o cuidado de Deus, mesmo quando o homem peca, mesmo quando Adão e Eva decidem pecar, Deus vem com a graça e com a misericórdia, transformando a desordem que o pecado trouxe, a confusão que o pecado trouxe, a bagunça que o pecado fez. Nós vemos o tempo inteiro Deus trazendo ordem, Deus transformando o caos. Nós olhamos o Salmo 29, vou ler para vocês o Salmo 29, diz, no verso 4 até o verso 9 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra cedros do Líbano, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz saltar como um bezerro o Líbano, o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Então, no princípio de todas as coisas, nós vemos a voz do Senhor trazendo ordem. Amém, irmãos? A voz do Senhor colocando tudo no devido lugar. Deus transformando o caos, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele não mudou. Mas tem outro versículo da Bíblia que é muito importante não esquecermos. Hebreus, capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, quando lemos a Bíblia, vemos o Senhor se manifestando e transformando todas as coisas. Mas quando paramos para ver o Novo Testamento, o Senhor manifestando, o Verbo se fez carne e habitou sobre a terra, nós vimos por onde Jesus passava. O cego via, o surdo ouvia, o coxo andava, o morto ressuscitava, o pecador que poderia ser ali por causa da lei apedrejada, morta, sendo absolvida, perdoada, levantada, o Senhor transformando o caos. O tempo inteiro nós vemos Jesus, a palavra se manifestando e transformando todas as coisas. Eu quero dizer para vocês hoje à noite é que Deus não mudou. Deus não mudou. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão, Deus não mudou. 2020 chegou diferente. Chegou ou não chegou diferente? Na minha vida chegou totalmente diferente. Eu até brinco que 2020 Deus fez assim comigo: vai lá, Juliana. Eu entrei em 2020 tipo assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sério mesmo, irmãos, tanta coisa aconteceu em 2020. E na verdade já chegamos no meio dele. Não é verdade? Já estamos na metade do ano de 2020. E muitos de nós ficamos assustados com as mudanças que ocorreram, que estão acontecendo ainda.
Muitos de nós ficamos abatidos. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, final de ano, não cabia de tanta gente aqui, né, Pastor Paulo? Foi maravilhoso, lembram disso? Mas cadê os nossos amados? O que está acontecendo? Muitos estão dizendo, o mundo já não é mais o mesmo, e na verdade não é. Na verdade, cada estação tem as suas características. Cada ano tem as suas características. Tudo muda, tudo está mudando. Mas Deus não. Deus não mudou a sua essência. Deus não está mais fraco. Deus não está preocupado com o cenário, porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele tem poder de transformar todas as coisas. Mas se tem uma coisa que entristece o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, é como o nosso coração tem reagido diante do cenário. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se tem uma coisa que entristece o Senhor, é quando nós começamos a enaltecer o caos, a desordem, o desequilíbrio, a bagunça, as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Quando nós começamos a achar que isso é maior e que isso tomou uma proporção que perdeu o controle. Não, queridos. Não. Deus não mudou. Deus está olhando para a terra. Deus não perdeu o controle da situação. Mas quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, quando nós esquecemos que Deus não mudou, quando nós esquecemos que Deus não é homem para mentir, quando nós esquecemos que Ele nos deu o seu Espírito Santo, quando nós esquecemos das suas promessas, nós entristecemos o Senhor. E é natural que dentro de nós começa a existir uma desordem. E o grande fator que mais afeta a sociedade não são as questões de fora, são as questões de dentro. Porque se aqui dentro de nós houver ordem, nós vamos transformar a desordem que está acontecendo do lado de fora. Mas se dentro de nós está acontecendo uma desordem, se dentro de nós está um caos, vai ser muito difícil e quase impossível nós como igreja vermos a mudança do lado de fora. A mudança deve começar do lado de dentro. E para isso, eu quero agora voltar para o texto de Ezequiel, capítulo 37. Deus chama o profeta para ver o cenário. Deus chama o profeta para ver algo incrível. Deus é tão maravilhoso, tão criativo. Ele tem uma maneira tão linda de falar com seus filhos, né? Ele chama Ezequiel e mostra para Ezequiel um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que era tão seco que estavam sequíssimos. Ou seja, sem nenhuma possibilidade de vida. Acabou. E Deus começa a conversar com o profeta e pergunta para ele, por acaso, esses ossos podem reviver? E o profeta inteligente, o profeta não ousa dizer, não, Senhor, já está sequíssimo. O profeta sabia que Deus era o mesmo ontem e hoje, sempre será eternamente, que Deus não muda. Amém? E o profeta diz, Senhor, eu não sei, mas o Senhor, tu sabes. Amém? E aí Deus começa a comunicar com o profeta. Deus começa a mostrar para ele o que deveria acontecer para que aquele caos, para que aquele cenário fosse transformado. E Deus começa a dizer para ele, eu quero que você profetiza a minha palavra. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar a palavra. E à medida que ele começou a profetizar a palavra, começou a juntar ossos com ossos. E depois dos ossos, se você puder passar, irmão, cresceu tendões. Observe isso. Carne. E depois veio pele. Algo começou a acontecer quando a palavra, a voz de Deus, a palavra de Deus entrou. Quando a palavra de Deus entrou, algo começou a ser ajustado. E ali começou a se unir osso com osso,
É o que a Bíblia diz, crescer carne, tendões, pele. Mas o profeta viu que ainda eram como corpos mortos. Não tinha vida ainda sobre eles. E aí Deus diz para ele, para profetizar sobre aqueles ossos, o Espírito Santo. Ele diz, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E olha o que aconteceu, queridos. Observa um segredo nesse texto. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Peraí, era algo sem vida. Ossos sequíssimos. De repente, quando ele profetiza a palavra, algo sobrenatural começa a acontecer. E ali o corpo começa a dar forma novamente. Depois que o corpo dá a forma, algo ainda está em desordem, porque não tinha vida. E ele profetiza o Espírito. O Espírito entra. Mas quando o Espírito entra, é o que eu quero dizer para vocês hoje à noite. O que acontece, queridos? O que se levanta? Uma multidão de pessoas. É isso que está dizendo o texto? Algumas pessoas. Um exército. Quando se fala de exército, fala de quê, gente? Um povo habilitado para vencer as batalhas. Quando se fala de exército, está falando de um povo que avança para conquistar. Quando se fala de exército, fala de um povo que se levanta para abater os seus inimigos. Quando se fala de exército, fala que tem um general. Quando se fala de exército, fala que tem então agora alinhamento. Eles têm propósito. Então algo é totalmente transformado nesse cenário. E o profeta entende. E o profeta obedece. E o profeta profetiza, irmãos, o Espírito Santo. Então a gente vê esse resultado de ser levantado esse exército. E eu quero trazer para vocês o ponto central desse exército é que Israel, vamos mais adiante um pouquinho, irmão. Vai lá para Ezequiel 11 agora, versículo 11. Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quem era Israel? O povo escolhido de Deus. Quem é Israel? Não era, né, gente? O povo que foi separado para herdar as promessas de Deus. E aí o Senhor deixa que o profeta tenha aquela visão, aquela compreensão do cenário. Mas o Senhor também mostra para ele qual seria a estratégia para que o cenário pudesse ser transformado. Israel estava assim, se sentindo assim, se vendo assim. Eis que dizem, olha a palavra, dizem, falam. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então aonde estava o caos? Eu quero que você olhe para o seu irmão e faz assim, era dentro. Tá bom? Fica triste não, isso é só para a gente começar a avaliar a gente mesmo. Deus falou isso comigo, tá bom? O caos estava dentro. Precisava ser colocado em ordem de novo. Dentro. O que Deus queria trabalhar então? O coração de Israel. E 3 coisas Deus mostrou para o profeta que deveria ser feito para que algo pudesse mudar de dentro para fora. Primeiro, profetiza a palavra. Amém, queridos? Segundo, Deus falou, profetiza agora o meu espírito. E outra coisa que eu quero dar ênfase aqui, deveria ser profetizado sobre eles. Então, primeiro, precisava da palavra, precisava do Espírito Santo, mas precisava da palavra profética sobre eles. Eles precisavam entender a situação que eles estavam. Precisavam entender que eles só poderiam viver uma transformação genuína e profunda se eles se voltassem para a palavra de Deus, se eles se deixassem ser conduzidos pelo Espírito Santo, se eles reconhecessem a palavra profética através daquele homem de Deus que Deus havia levantado para aquela geração. Era necessário então deixar que essas verdades entrassem no coração. E aí nós vemos que o profeta faz isso. Não é verdade? Eles se diziam que os seus ossos secaram, que é o mesmo que perdemos a nossa estrutura.
Era isso que eles estavam pensando e falando. Era isso que eles diziam entre si. Acabou. Os tempos mudaram. É o que nós ouvimos hoje em dia. A igreja já não é mais a mesma. Agora a gente vai ver quem é e quem não é, na verdade. A gente tem ouvido tantas coisas agora, queridos. Tantas coisas. Pessoas perdendo a esperança, perdendo o ânimo. Os ossos secaram, é o mesmo que perdemos a estrutura. E se tem uma coisa que Deus não quer que a sua igreja perca, é a sua estrutura. Mas estrutura fala de quem eu sou, qual é o meu propósito em estar aqui e aonde Deus quer me levar. Amém? E somente através da palavra de Deus eu vou entender quem eu sou, qual é o propósito de Deus para a minha vida, aonde Deus quer me conduzir. Somente através da palavra de Deus. É voltando os nossos olhos para a palavra de Deus que nós vamos entender qual é a vontade dele, que diz Romanos capítulo 12, lá no final do versículo 2, que é boa, perfeita e agradável. E hoje o pastor Paulo ministrou isso de uma forma tremenda de manhã. Nós achamos que conhecemos a Deus. Nós somos ousados em dizer, já conhecemos a Deus, mas na verdade, irmãos, as nossas atitudes provam ao contrário. E nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Precisamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus. Quantos lares estão sofrendo nesse tempo de mudança social, onde tiveram que gastar mais tempo juntos? E aí os monstros que estavam escondidos no coração começaram a se revelar. Hein? Quantos de nós vivemos isso? Quantos de nós nos deparamos com algumas coisas que ainda estão em desordem dentro de nós e que precisam ser ajustadas, precisam ser mudadas? E como isso pode ser mudado? Voltando os nossos olhos para a palavra de Deus. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo aquilo que Deus diz que você pode. Você deve viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. A vontade de Deus não vai nos decepcionar. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer disso, é disso. Não podemos esquecer disso. Ele não mudou. O cenário pode ter mudado, algumas coisas vão ser diferentes, mas a minha vontade, o meu querer é viver o que Deus quer que eu viva, é estar no centro da vontade dele e é viver, absorver aquilo que a Bíblia diz que é para mim. Sabe, uma vez o pastor João disse isso. Ele falou que ele parou, começou o ano dizendo, eu vou começar a ler a Bíblia e vou grifar todas as promessas que Deus tem para mim. E vou começar a grifar só promessas. E vou começar a tomar posse de todas as promessas que Deus tem para mim. Ele disse que foi ficando maravilhado. Porque o que tem de promessas do Senhor para nós na palavra de Deus? Quanto Deus deseja nos abençoar. Deus não tem prazer no juízo. A Bíblia diz que Ele tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer em ver os seus filhos vivendo o caos, a desordem. Muito pelo contrário. Ele quer que a palavra dele venha nos reconstruir de dentro para fora. E eu queria dizer para você hoje à noite, meu amado irmão, minha irmã, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. É ela que vai nos dar estrutura novamente. Nós cantamos isso, eu vou construir minha vida em ti. Foi ou não foi? E não vou ser abalado. Como vamos construir a nossa vida no Senhor se a palavra não faz parte da nossa prática diária? Não vamos construir. Estamos enganando a nós mesmos. E outra coisa que eles diziam, morreu, pereceu a nossa esperança. Morreu. Agora, quando alguém perde a esperança, sabe o que ele perde? A força para lutar. Então eles dizem, nossos ossos secaram, que não tem estrutura mais. Depois eles dizem, morreu a nossa esperança, ou seja, agora já não tem força mais para lutar. E vai viver como aquela história que eu às vezes gosto de contar para você, que é a síndrome da Gabriela. Lembra disso? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Lembra da história? Tem muita gente vivendo assim. Ah, não tem jeito mais, eu já estou sem estrutura mesmo, já fiz muita coisa errada na minha vida, não tem jeito mais, eu estou sem força para lutar. E eles terminam dizendo, estamos de todos exterminados. A palavra exterminados traz o sentido de eliminados, destruídos.
São essas palavras que estavam saindo da boca do povo de Deus. Eles se esqueceram das promessas que Deus fez desde quando Deus levantou Moisés e o chamou para viver uma vida de milagres. Eles se esqueceram de quantas vezes Deus veio com o sobrenatural. E eles deixaram que o caos fosse estabelecido dentro deles. Por isso eles diziam isso. Estamos sem estrutura, estamos sem forças, estamos destruídos. Mas nessa noite eu quero dizer para você que mesmo que tenha dito isso, ou às vezes liberado essas palavras, eu quero dizer para você nessa noite que tem sim, tem como Deus mudar esse cenário. Deus pode transformar esse cenário. Se o seu coração se voltar para a palavra de Deus, se você acreditar que o Espírito Santo não é simplesmente um mover, um vento que vem no domingo à noite e você começa a falar em línguas e sair pulando, mas você volta para casa com as mesmas carnalidades, com as mesmas mentiras. Se você crê que o Espírito Santo veio habitar em você e quando você volta para casa, você sabe que aquilo que você fazia você já não deve fazer mais. Porque Ele te comove por dentro, porque Ele te entristece. Ele te leva ao arrependimento. Se você acreditar nisso, que a palavra de Deus tem esse poder transformador, se você acreditar que o Espírito Santo é essa pessoa que vai andar lado a lado com você e vai te ensinar, Ele vai corrigir as suas veredas, está lá em Isaías 26, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas tortuosas. Se você acredita nisso, Ele muda o caos, Ele transforma o cenário. Talvez você está me ouvindo em casa agora, ou talvez você vai ouvir essa pregação amanhã. Eu quero dizer a você, querido, querida, deixa Deus transformar a desordem que está aí dentro. Creia na palavra de Deus. Deixa a palavra reconstruir aquilo que o pecado tentou destruir. Deixa a palavra reconstruir aquilo que o mundo tentou suprimir. Deixa a palavra de Deus trabalhar aí dentro. Deixa o Espírito Santo mover aí dentro. É isso que nós precisamos, do vinho novo. Precisamos desse mover novo que o Espírito Santo tem para nós. E para a gente terminar, eu quero trazer algumas observações. Deus quer fortalecer os seus filhos. Eu não tenho prazer em ver minhas filhas abatidas. A minha mãe sabe disso. Eu conheço minhas filhas pelo tom de voz. Eu conheço quando elas falam mãe no telefone. E minha mãe também me conhece assim, né, mãe? A gente tem afinidade, cumplicidade. E eu não tenho prazer em ver minhas filhas tristes. E à medida que a gente vai tendo afinidade com as irmãs, né, os irmãos, a gente começa a ver isso. Eu tenho uma irmã tão amada, que é a Bia, ela chega e fala, pastora, você está triste. Pode me dizer, pode me... E ela me pega muitas vezes, porque ela olha dentro dos meus olhos. E se a gente consegue fazer isso, imagina Deus. Ele sabe quando estamos abatidos, Ele sabe qual palavra você precisa, Ele quer te levantar, Ele te trouxe você aqui hoje à noite, porque Ele quer mudar o caos, Ele quer colocar ordem aí dentro, Ele quer transformar aí dentro. Você pode sim vencer isso que tem te abatido, você pode, se você deixar Ele trabalhar dentro de você. A sua força vem do Senhor e da sua palavra. Ele tem poder para destruir dentro de você todo sofisma. Sofisma fala de enganos, mentiras, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele tem poder para desfazer toda a visão distorcida de quem Ele é, mas de quem você também é. Ah, se não é o Senhor para trabalhar isso em mim, eu não estaria aqui hoje à noite, queridos. Não estaria. Se não fosse o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, eu não estaria aqui hoje à noite. Se não é a voz dele reconstruindo em mim e me trazendo uma visão certa de quem eu sou nele e o que eu posso fazer através dele e me mostrar que sem ele eu não posso nada, eu não estaria aqui. E esse mesmo Deus que pela graça dele tem trabalhado em mim também quer trabalhar em você hoje à noite. Ele quer nos levantar de tal forma que nós vamos nos levantar em Filadélfia com um exército forte e poderoso. Nós não estamos trabalhando para a reforma daquele templo ali em cima simplesmente porque queremos concretizar um desafio, não. Essa semana eu assisti o vídeo da nossa história. O vídeo que foi editado, acho que no final de 2019, 18 para 19, nós passamos aqui a história da Bethany. Quando nós estávamos para decidir a compra do templo.
E sabe por que eu assisti esse vídeo? Porque o neto, que era um membro da nossa igreja, que foi para o Brasil, ele acompanha a nossa história, casado com a Ludmila, um casal que eu acompanhei o tempo todo. E ele falou: pastora, eu estou vivendo uma nova história, Lagoinha está começando aqui em Anápolis, estamos enfrentando muitas dificuldades, e eu peguei o nosso vídeo da nossa história aí em Filadélfia, passei para o meu pastor, para dizer para o meu pastor aqui em Anápolis: para Deus tudo é possível. A minha igreja lá, quando eu estava em Filadélfia, não tinha condição nenhuma de comprar aquele templo, a minha igreja não tinha condição nenhuma para estar onde está, e ele mostrou o nosso vídeo, disse que o coração do pastor ficou todo quebrantado quando ouviu a nossa história, gente. E aí eu pude rever aquele vídeo e eu parei e pensei: meu Deus, nós nem sabemos como nós chegamos até aqui. Não havia força em nós, sabe? Por que perder a esperança porque algumas coisas já não estão como deveriam estar, como você gostaria que estivesse? Por que perder a estrutura? Porque você não está ganhando aquilo que você gostaria de ganhar, do jeito que você gostaria de ganhar? Por que arrancar os cabelos e sair brigando com todo mundo? Diante de uma situação que é uma fraqueza sua e você precisa deixar Deus tratar isso dentro de você. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus mudar o caos. Somente voltando os nossos olhos e também o nosso coração para Ele, para a Sua palavra, é que seremos reavivados, é que seremos fortalecidos. Se você for acompanhar histórias de avivamento, você vai entender que todo avivamento, ele começou quando o povo voltou seus olhos para a palavra de Deus. Primeiro voltou-se para a palavra, para a oração e para o reconhecimento, adoração. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo veio reavivando os corações. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a ver aquilo que Deus tem reservado para nós, mas algo que é interessante também é que a palavra de Deus nos leva a ver como Deus nos vê. E Deus trabalha com uma dinâmica diferente. Isso me faz tão feliz, tão grata. Porque estava lá Gideão morrendo de medo, malhando o trigo na lagar para esconder dos seus inimigos, estava morrendo de medo. E Deus chega no Gideão e fala: vai lá, homem valente, eu te escolhi, homem valente, eu quero que você batalhe, eu quero que você guerreie. Gideão fala: Senhor, é o homem valente, como é que o Senhor vê isso em mim? Eu sou o menor da minha casa. Sabe, Deus vem com amor e com uma graça para levantar os seus filhos e fazer os seus filhos guerrear, vencer as batalhas. Mas havia um diferencial na vida de Gideão, que embora ele tivesse medo, ele estava lutando. Amém? Embora ele tivesse suas fraquezas, ele não tinha se deixado parar por causa das circunstâncias que ele estava vivendo. Eu quero que você seja um Gideão, amém? Eu não sei se eu posso falar Gideoa, mas eu quero ser a Juliana, guerreira, que não para diante das suas fraquezas e das suas limitações. Somente voltando então os nossos olhos para o Senhor é que nós vamos ser fortalecidos. A palavra de Deus nos leva a ver quem nós somos, a maneira também que Deus nos vê. E para terminar, a observação mais importante é o mover do Espírito Santo sobre nós. Somente através de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo seremos curados, transformados, fortalecidos, renovados, moldados. É Ele que coloca em ordem aquilo que está em desordem dentro de nós. É Ele que pode nos ajudar a vencer o ressentimento. É Ele que pode nos ajudar a vencer a culpa. É Ele que pode nos ajudar a vencer a vergonha. É Ele que pode nos ajudar a vencer os medos que as circunstâncias trouxeram para dentro de nós. Somente o Espírito Santo tem poder para isso. Quando temos esses dois elementos trabalhando dentro de nós, a palavra de Deus e o Espírito Santo movendo dentro de nós, não precisa ter medo. Você está sendo levantado para fazer parte de um exército forte e poderoso que vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, no lugar onde você trabalha, na sua igreja, na sociedade onde Deus te plantou.
porque você está levando a sério a palavra de Deus. Você está se desenvolvendo na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. O Senhor fala para o profeta: acaso pode reviver esses ossos? Claro que poderia. Claro. E o Senhor fala para ele: profetiza, profetiza. Eu queria convidar você nessa noite a se levantar como o profeta do Senhor, como aquele que vai tomar posse da palavra, do mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, mas também vai começar a declarar essas verdades sobre a sua vida. Vai declarar essas verdades sobre a sua casa. Vai começar a abençoar aqueles que vai ao seu lado, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja seus amigos de trabalho, seja os seus parentes. Começa a declarar um tempo novo. Agora, quando as pessoas começarem a dizer para você: mas tem 3 estados que a curva está subindo novamente, o vírus está tomando uma proporção de força novamente, não seja o profeta do caos. Amém, queridos? Seja o profeta da esperança, e a esperança é Jesus. Comece a declarar: esse vírus vai perder a força. Nós vamos viver um reavivar do Espírito Santo. Algo novo está acontecendo na minha casa. Algo novo Deus está fazendo. Irmão, começa a se levantar. Chegou a sua vez. Deus não tem prazer em ver os seus filhos subjugados. É isso que eu vejo. Depois você pode ler. Eu amo ler os livros proféticos para entender o coração de Deus. Deus não vinha com a palavra pesada para simplesmente sentenciar os seus filhos. Miqueias fala muito sobre isso. Ele vinha com a palavra de alinhamento para conduzir os seus filhos ao arrependimento. Entendeu? É isso. O pastor Paulo trouxe uma palavra tão sábia domingo passado, de alinhamento. E hoje o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração: eu posso mudar o caos que está aí dentro? Eu posso começar a trazer forma a algo que aí dentro está sem forma? Aí dentro está vazio? Eu posso, você deixa eu trabalhar a sua estrutura. E eu queria convidar você a se levantar nessa noite. Nós já vamos terminar. Lembra que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Mas para isso você precisa crer na palavra dele. A palavra dele deve ser o seu pão, o seu alimento. A palavra dele deve ser a luz para os seus pés. A palavra dele. Precisamos dele mais do que qualquer outra coisa. Precisamos do Espírito Santo movendo dentro de nós. É ele que gera em nós a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Se não é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, queridos, nós somos meros religiosos. Meros religiosos. E não é isso que ele tem para nós. Não é. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento.